Sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico, tá? Nós estamos aí fazendo uma série de vídeos chamado Protocolo. E a gente precisa entender que a Matrix não é uma coisa somente metafísica. Ela tem várias facetas que você precisa entender, conhecer, para poder perceber as realidades ocultas. E aí você lutar, né? Você lutar no sentido de que o seu despertar aconteça. Tá? Então é preciso a gente tomar um certo cuidado para não fazer uma espiritualização, né, total destes assuntos que a gente aborda aqui, porque eu digo sempre isso, você precisa enxergar muito além do véu da espiritualidade, porque nós estamos diante de fatos muito concretos, tá? Vão se criando cortinas de fumaça, ok? Para se esconder algo gravíssimo, tá? Algo grave que as elites, né, que alguns chamam de governo oculto e outros eu prefiro chamar de soberanos invisíveis, estão tramando, né, a todo custo. Então, se você está chegando novo neste canal e de repente você conheceu o meu canal, se interessou pelos assuntos, então eu quero dizer para você o seguinte: se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Tá? Se você puder me ajudar financeiramente, eu peço a você a sua ajuda. E o Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Inclusive está ali atrás no quadro lá, está lá escrito, tá bom? E em breve eu vou participar aí de uma live, e aí eu espero que o pessoal do canal estejam lá para assistir, mas a gente vai avisar aqui, né? Para que a gente possa, então, contar para vocês algumas coisas. Estamos tratando dos assuntos que vai ser abordado, mas a gente vai para lá para ajudar as pessoas a conhecerem. Ninguém é dono da verdade, mas nós temos a gente tem a clareza de que nós precisamos compartilhar conhecimento, acima de tudo. Tá bom? Então, nos ajude, eu lhe peço, e tudo que você puder fazer, a gente, desde já, tem um agradecimento especial. E aí, tio Robson, com essa história aí do negócio, tio Robson, fale um pouco para nós sobre essa questão da Matrix, tá? De fato, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, né? Inclusive, eu vou passar por aqui, eu não vou nessa aqui, mas eu vou aqui nessa, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês interessantes, para a gente ir entendendo como é que essa Matrix funciona. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar só uma aumentadinha aqui, né?
Aí nós vamos pegar aqui, ó. Vamos começar o seguinte, ó. Guerra Estados Unidos e Israel, Israel-Irã, né? Versus Irã, um espetáculo arcôntico, né? Na Matrix, ok? Então, análise gnóstica e tecnognóstica do conflito como ferramenta de controle. Então, por que que eu resolvi abordar esse tema? Porque, gente, não adianta a gente ficar aqui achando que tudo tem somente um sentido sociológico, antropológico, tá? Mas tem também esse sentido metafísico que vem de lá e acaba acontecendo dentro da nossa realidade, certo? É isso que você precisa entender. Antes de você tomar um lado e dizer, eu sou pró-Estados Unidos, eu sou pró-Israel, eu sou contra o Irã, ou então eu sou pró-Irã, e sou contra. Procure primeiro entender o que é que está acontecendo. Senão você vira massa de manobra, mais uma vez. Tá? As pessoas se transformaram em papagaio de pirata. Tá? Mas eu defendo Israel. Bem, eu quero saber se você defende Israel enquanto território ou você está dizendo que você defende Israel enquanto, diríamos assim, deixa eu baixar aqui, pessoal. Eita, bichinha, tu tá, hoje ela tá, hoje ela veio teimosa, ela veio tinhosa, ok? Então, antes de você fazer qualquer julgamento, né, de você tomar partido de alguém, vamos analisar isso, né, com muita clareza, com muita objetividade e tudo mais, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu costumo sempre dizer é isso aqui, ó. As entidades, a identidade dos deuses. Javé é igual a Alá, que é igual a Yalda Baote. Então você precisa entender tá? Que são os mesmos seres, tá? Aqui, ó, símbolo da lua e etc, né? Você vai ver, olha, Javé, Alá e Aldabaoth são a mesma entidade. O demiurgo, tá? O deus usurpador que exige sangue e obediência, tá? E tem as escrituras irmãs, tá? Onde lá em Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. E no Alcorão, tá? Diz lá o seguinte: Alá, não há outro Deus além dele, tá? Então, é a mesma continha aí, tá, pessoal? Certo? Então, quando acontece uma guerra, o que é que se está fazendo? Sacrifício de sangue, alimento dos arcontes, tá? Né? Você está vendo aqui, né? Certo? Aqui embaixo, ó, os arcontes se alimentam da energia do medo, do ódio, do desespero e morte. A guerra é o Belis, né, que está escrito aqui. Tá? Então, como é que os arcontes estão ali se alimentando nessa guerra? Tá?
não faz dias, eu acho que não faz muito tempo que parou uma guerra em que houve um genocídio na Palestina, certo? E agora começaram uma outra, que são chacinas em massa para oferecer sacrifício a esses deuses, que são os mesmos, tá? São os mesmos. Então vamos lá. Vou pegar o ponto número 2 aqui, ó. Sacrifício de sangue, alimento dos arcontes. Então você vê guerra, sofrimento, aí isso mexe com o sangue, ó. A energia negativa, olha aqui, tá? Mais guerra, aí é um ciclo, tá? Então a energia negativa, os arcontes se alimentam de energia do medo, do ódio, do desespero, da morte. A guerra é o banquete deles. Aí você vai ver isso aqui, ó. O adenocromo como combustível. Você já viu falar, né? Do adrenocromo, que é uma substância que fica no sangue que quanto mais a pessoa se aterroriza, mais é liberado dentro, tá? Então o adrenocromo, hormônio do terror extremo, é a droga dos deuses, extraído do sofrimento humano, tá? Em zonas de guerra. Tá aqui, ó. Tá? Certo? Então preste atenção. E isso aqui também era o que era feito lá com o pessoal que frequentava as mansões do Epstein. Ok? Certo? Aí, no ponto 4, tá? Estamos aqui no ponto, vamos aqui no ponto 3, tá? O jogo dos opostos aqui, ó. A ilusão da escolha. Estados Unidos versus Irã. Então, quem é que, de que lado eu tô, né? As pessoas ficam aí, né? A Matrix cria a dualidade, nós, os bons, contra eles, os maus. Ambos os lados servem ao mesmo sistema. Tá aqui, ó. Tá? Isso é fundamental. Isso é o básico aqui. Quem não entendeu isso ainda está completamente perdido, tá? Aí você pega aqui, ó, aspecto Deus, para os israelitas e para os Estados Unidos é Javé. Para o Irã é Alá. O livro sagrado, a Bíblia, o outro ao Corão. Povo escolhido, judeus, aqui muçulmanos, terra prometida, Israel, expansão islâmica, inimigo, Islã radical, sionismo global. Então, vocês veem que o que há de conflito aqui está relacionado ao Islã radical e ao sionismo global. Tá? Certo? Programas diferentes da mesma linguagem de sangue e obediência. Ok? Então, aqui, ó, a gente vem aqui no 5, tá? A indústria da guerra. Aí a gente vem aqui no 4, quer dizer, né? Já passamos aqui, 3, aí vem aqui no 4. Aqui, ó. Aqui é o 4, ó. A mídia como propaganda dos memes de ódio. Então você vai ver isso aí, ó. Os terroristas, os defensores da liberdade, e etc. Né? A mídia é o programa de controle de massa. Desumaniza o inimigo e inflama o ódio. Então, tá certo. Isso aqui é básico, pessoal. Programas diferentes da mesma linguagem de sangue e obediência. A mesma coisa aqui que a gente leu, ó. Aqui, ó. Tá? 4. E aqui no 5, a indústria da guerra. O lucro por trás do sangue.
que tem? Tá? Petróleo, né? Indústria, ó, dinheiro, banco, né? Enquanto o povo morre, as elites lucram. Armas, petróleo, reconstrução. A guerra é um negócio. Preste bem atenção no que está sendo dito aqui. A guerra é um grande negócio, tá? É um ciclo vicioso. Armas, guerra, destruição, mais armas, etc, e etc, e etc. Tá? E isso é o que a gente está tendo agora. Então, você não vai... né? O que deve ser percebido? A transcendência da dualidade. Tá? Olha só aqui. Tá? Israel e o Irã. Escolher um lado é permanecer na Matrix. A verdadeira escolha é despertar. Tá? A unidade dos opostos. Isso aqui, né? Javé o Javé e a transcendência da dualidade. Está aqui, ó. Tá? A dualidade aqui. Não sei se você está percebendo, né? Javé e Alá são o mesmo. Israel e Irã são dois lados da mesma prisão. Ok? São dois lados da mesma prisão. Se você está torcendo por um lado, você ainda não entendeu o que é isso aí. Tá? A comunidade dos despertos. A semente de Sete transcende todas as divisões. Judeus, muçulmanos, cristãos, despertos são irmãos na gnose. Tá? Então, nós somos irmãos de todos, daqueles que despertam, daqueles que acordaram. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer, se tiver sede, dá-lhes de beber. Romanos 12, 20. Tá? Então, a gente está aqui nessa terra para cumprir um propósito, certo? Então, aqui, vamos aqui no 7, ó. Gnoses como única saída. Nacionalismo, religião, mídia, tá? Reconheça a programação, rejeite a dualidade, tá? Busque gnoses interior. O Cristo gnóstico, o autogênese, o verdadeiro Cristo é o autogênese, a consciência cósmica que habita em cada centelha divina. Não importa aonde ele esteja, qual grupo ele pertence. A semente de Sete transcende todas as divisões. Judeus, muçulmanos, cristãos são irmãos de gnoses, tá? Então, aqui quando você pega essa tabela comparativa, você vê que Estados Unidos e Israel é o polo ocidental do conflito, o instrumento de Javé. Irã é o polo oriental do conflito, instrumento de Alá. Mídia, propagador de memes de ódio, arcontes da comunicação, armas, ferramentas de sacrifício, tecnologia arcôntica, mortos, combustível de energia, oferendas de sangue, refugiados, sofrimento de massa, fonte de adenocomo, e paz ilusória, reinício de um ciclo, é o reboot do programa, tá? Certo? Citação final aqui para a gente entender isso aqui, tá? Citação final, ok? O conhecimento e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é informação, é a realização de quem somos. Quando isso acontece, as fronteiras caem, os exércitos se dissolvem e a verdadeira paz se estabelece. Tá? Então, tio Robson, então nós estamos diante de um espetáculo midiático, onde tem pessoas sendo inocentemente sacrificadas, né? Sacrificadas aos ídolos, ao demiurgo, aos arcontes,
Tá? E você precisa entender que o despertar é algo que você começa a enxergar um pouquinho mais além. Tá? Você não está preso dentro de uma única visão. Tá? Porque o que a gente assiste é o espetáculo do seguinte: quem está do lado de quem? É claro que nós, como humanos, precisamos ter cuidado, porque o que está acontecendo ali é um espetáculo para atrair muita gente para aquele conflito. Guerras têm um objetivo, e o objetivo sempre é comercial, sempre é financeiro. Tá? Certo? Tudo bem. Eu vou pegar aqui mais um. Eu acho que esse aqui nós já lemos. Vamos ver aqui. Então vamos ver aqui um outro aspecto importante para você entender essa dimensão da Matrix, que muita gente fica achando que a Matrix é uma coisa só metafísica, mas ela é além. Ela vai além, tá? Então vamos dar uma analisada nessa imagem aqui, tá? Nessa imagem aqui, tá? E ela tem como título as 11 matrizes da prisão gnóstica. Olha aqui, ó. As 11 matrizes da prisão gnóstica. Tá aqui. Tá? Aqui, ó. Então vamos pegar bem para cá. Ela começa com a matriz metafísica, a estrutura fundamental. A Matrix, gente, ela começa exatamente aonde? Ela começa no metafísico. Tá? Certo? Como é que nós entendemos isso aí, tio Robson? É assim, ó. Tá? Aqui, ó. O arconte vendo o reflexo que do pleroma, do que tinha acima, criou o mundo com o reflexo de um reflexo, tá? Ele trabalhou na produção do mundo. Está escrito lá em Zostrianos, que é um texto gnóstico. Então, ele criou um mundo mimético, uma imitação do que supostamente ele viu, tá? Ok? Então, ele criou altamente essa Matrix com a deficiência. Porque se o Criador da nossa realidade é deficiente, a realidade por si só já é deficiente. Ok? Certo? Esse é um primeiro ponto que você tem que entender. A Matrix começa lá nas realidades metafísicas. Tá? Depois vem a realidade ou a matriz cósmica, as esferas planetárias, tá? Aonde estão os arcontes, tá? Então a Terra é envolvida por essas esferas planetárias, aonde os gnósticos diziam que existiam 7 esferas e que o Demiurgo governava a 7ª esfera. Né? Ele estava em Saturno. Aqui está Saturno.
tá? Ele governava, por quê? Porque Saturno é Cronos, tá? Saturno, Satã. Tá? Então, toda vez que você ouvir Satanás, lembre que ele nada mais é do que o, né, do que o Saturno, o Cronos, Yaldabaoth, Javé, Brahma, todos eles são a mesma figura, tá? E Yaldabaoth criou para si éons, cada um com os seus, com seus céus e firmamentos. O Evangelho Apócrifo de João. Ele criou o quê? Os arcontes, porque os arcontes são éons inferiores. Eu já expliquei várias vezes isso aqui. Eles são inferiores. Então ele governa aqui, né? Aqui é a grande, né, o grande domínio de Saturno sobre a Terra, certo? E Aldabaoth criou para si éons, cada um com os céus e seus firmamentos, e a gente veio aqui, ó, ok? Certo? Evangelho Apócrifo de João. Ok? Então, essa é a matriz cosmológica, que você entende o governo, né, dos arcontes, desses seres, né, certo? Depois vem a matriz tanatológica, que é o ciclo de morte e reencarnação. Não é? O que alguém poderá perguntar? Como é que essa matrix, por que a guerra ali, você tem que entender essas matrizes? Que essas matrizes estão dizendo para nós aonde é que se encaixa a Terra, tá? Infelizmente essa doidinha aqui tá. Hoje ela acordou com a indisposição de me ajudar, tá? Eu vou ficar brabo com ela. Vou ficar brabo com ela, tá? Então, nós vamos ver que ela pelo que a gente tem assistido da guerra, tá? Você vai ver que, na verdade, ali há uma liberação, né, de energia negativa para a psicosfera, e ali é aonde os seres que estão dentro de dimensões, você vai entender esses aspectos das dimensões, tá? Porque é ali que está o grande mistério. Aqui na Terra tem gente se alimentando do, né, do sangue, quando esse entra em estado de terror, de medo, né? Você já imaginou pessoas em pânico vendo foguete passar, míssil e etc, etc. Né? Então você imagina o terror que causa e como esses seres se alimentam. Então, antes de mais nada, preste atenção. Estava sendo descoberta tanta coisa do caso Epstein e, de repente, do nada surge uma guerra. Tá? Essa é a coisa mais sombria que a gente pode entender. Então, quando você vê o que uma guerra causa? Morte. Aí nós vamos para a matriz tanatológica. Tá? Morte e reencarnação. Olha o ciclo aqui. Ó. Vida, morte, reencarnação. Vida, morte, reencarnação. Vida, morte, reencarnação. Vida, morte, reencarnação. Tá?
eles beberam do esquecimento e não se reconheceram o evangelho apócrifo de João. Então, aqui, quando uma pessoa reencarna porque está presa a tal chamada roda de Sansara, bebe da água do esquecimento e tá essa matriz tanatológica nos fala das mortes e o que isso implica e como a psicosfera fica cheio de humanos desencarnados que vão ficar presos dentro de uma roda de Sansara. Tá? Aí a gente vem para a matriz sociológica, que são as instituições de controle. Tá? Os arcontes criaram sistemas, tá, de autoridade para governar a humanidade. Está aqui, ó. Então, olha aqui, todo mundo sendo controlado, tá, pelos arcontes, e por sua vez, esses poderosos controlam esses outros aqui. Então, a Matrix é isso aqui, gente. É isso aqui. Se você não entender isso aqui, você está perdido. Tá? Então, a matriz sociológica, as instituições, tá? Olha aqui, você conhece algum desses símbolos? Religiosa, tá? Aqui, ó. As instituições de controle. A matriz antropológica, a natureza híbrida do ser humano, ó. O ser humano tem a centelha divina, mas ele precisa, gente, volto a dizer, é preciso despertar, é preciso reacender essa chama, tá, dentro de você, para você poder quebrar os vínculos com a Matrix. Os arcontes moldaram Adão, mas Sofia infundiu sua luz. Então, aqui dentro tem a luz sofiônica. E aí nós estamos sendo chamados, nesses dias atuais, para a gente fazer o nosso despertar. Tá ok? Então, vamos aqui. A identidade como prisão, ó, que é a matriz ontológica. Tá? Aquele que não se conhece, nada sabe. Mas aquele que se conhece, já conheceu a profundidade do todo. Está escrito no Evangelho de Tomé. Tá? É preciso tirar as máscaras. Não adianta ficar preso. É preciso que essas máscaras e o ego sejam quebrados. E só você tem a chave para abrir essa porta. Não tem outra pessoa para fazer isso. Tá? A matriz religiosa, o culto ao demiurgo, olha aqui, ó. Tanto cristãos como, tá? Olha aqui, ó. As 4 grandes religiões, ó. Muçulmanos, hindu, tá? Judaísmo, cristianismo. E Aldabaoth disse: eu sou Deus e não há outro além de mim. Entenderam? Tá? Esses são aspectos da Matrix que a gente vai mostrando para você aqui. Tá? Certo? Aí vem a Matrix psíquica. A mente como programada. Tá? É aqui que eles trabalham para programar a sua mente de acordo com o que eles querem. Os arcontes criaram pensamentos enganosos para desviar a humanidade, apócrifo de João. Tá? Então, eles infundem pensamentos enganosos. Tá? É preciso ter muito cuidado com tudo isso que está por aí. Né? Certo? A matriz biológica. Olha aí, nós já passamos por tanto. Tio Robson, esses são vários aspectos da Matrix. É exatamente, meu querido. O que eu quero que a gente entenda é que se a gente não consegue
decifrar a Matrix, tá? A gente fica achando, é só espiritual. A Matrix é uma coisa espiritual. A Matrix é uma coisa. A Matrix é uma tecnologia, tá? Metafísica muito profunda. Tá? Então preste atenção nisso. O que eu estou falando para vocês não são coisas que, gente, quando eu estou fazendo os estudos antes de vir gravar, eu analiso muito, porque se as pessoas não conseguem, tem gente que infelizmente a mente já foi cauterizada e já não sabe mais discernir o que tem de ser humano psíquico, achando que os fenômenos psíquicos, que o Robson quase se engasga, os fenômenos psíquicos são fenômenos espirituais, não são. Fenômenos psíquicos são produtos da alma e não produtos do espírito. A psique, quando ela está no controle, ela faz parecer coisas, tá? Como se fossem espirituais. Vamos lembrar que parte dos seres que hoje são chamados extraterrestres, tá? São seres que vivem dentro da nossa realidade, mas numa densidade diferente. Então, a nossa realidade tem várias densidades. A nossa é aquela tá? Que tem uma frequência, uma vibração mais baixa. Né? Então, quando você pensa que essas coisas, todas as realidades estão convivendo em conjunto, interligadas. Agora, nós humanos estamos condicionados porque nós vivemos dentro de uma simulação para nos enganar e nos manter desorientados para que a gente não veja a realidade. Tá? Essa é a questão. Esse é o desafio. Tá? Então, olha, a matriz biológica, olha aqui, ó, o nosso DNA aqui, ó, a alteração do DNA, tá? Os arcontes moldaram Adão a partir da Terra. Então, eles, segundo tá? Tecnologicamente, quis dizer o seguinte: eles modificaram aspectos, tá? Do antropos primordial. Ok? Por isso nós vivemos aí dentro, né, de uma realidade, tá certo? A matriz teratológica, o Malveire cósmico, ou Malvari, ou seja lá como for, o Malvari cósmico. Tá? Olha só, os vigilantes geraram gigantes seres híbridos que corromperam a Terra. Tá? Isso aqui, ó, isso aqui foi distúrbios que os arcontes foram criando ao longo do tempo. E, finalmente, a matriz mental, o pensamento como prisão, tá?
Então você está preso dentro. O pensamento dos arcontes é enganoso. Está aqui, ó, certo? Então nós temos a chave para abrir esse cadeado aqui, gente. Tá? Ok? Nós temos essa chave para abrir esse cadeado. Então eu costumo dizer assim: quem estuda com a gente aqui sabe que a gente está numa batalha constante. Não adianta a gente achar que, olha, eu já sei de tudo, já aprendi tudo. Cada dia que eu me deparo com um assunto que eu venho abordar aqui com vocês, nossa, é, um, é, um, é uma luz nova que acontece na minha vida. Então, portanto, eu peço a você, olha, não desista de estudar, não desista de aprender, não desista de correr atrás. Apoie esse canal, tá? Com o seu apoio, a gente pode chegar em muitos lugares, né? E se alguém quiser que eu vá dar palestra em algum lugar, eu vou. Né? Eu só não tenho condições financeiras para ir, né? Mas se alguma instituição, né, quiser, a gente vai. A gente vai para a gente poder falar de coisa, porque o chamado da Sofia está profundamente grande, né? Está intenso. Então, quem não captar, quem não sintonizar com ela, vai perder a oportunidade do despertamento. Tá? Então, pense nisso, mas pense de coração mesmo, que essa guerra nada mais é do que sacrifício humano, nada mais é do que, gente, lucro, dinheiro, riqueza. Esses caras nunca saem perdendo. A única coisa que eles querem é colocar ser humano contra ser humano. E aí você tem uma escolha. De que lado você está? Da gnose, que liberta, abre os nossos olhos? Ou dessa mentira que é contada para nós todos os dias? Tá? Eu aguardo você no próximo vídeo.